participando aqui desse webinar, né, que o IKEA está promovendo para vocês nesse período de quarentena, né? E resolvemos falar um pouquinho sobre a importância do controle de qualidade, né, na fabricação do Arla 32, mas esse webinar é mais com foco mesmo na parte dos ensaios, né, os ensaios de qualidade desse produto, né. Comigo está nessa sala a Renata, né, que é da parte de treinamentos, auxiliando aqui vocês e eu também. A Kelly de Oliveira, que é a nossa responsável técnica do laboratório, também está com a gente aqui, né. Então, conforme eu for passando os slides, vocês podem estar perguntando via chat, depois a gente vai fazer uma abertura para as perguntas mesmo via fone, se alguém quiser estar falando aí. E junto conosco também está o nosso auditor de Arla 32, o Maurício, né? Então, assim, temos bastante especialistas aqui na área aqui, para qualquer dúvida que vocês tiverem. Aquilo que a gente não conseguir responder durante esse período de 1 hora, né, a gente vai estar respondendo via e-mail ou posteriormente aí junto com a Renata, tá bom? Eu só pediria uma gentileza que vocês desliguem a parte do som, né, do áudio de vocês, para que a apresentação flua flua melhor, tá bom? Então, vamos lá. Então, meu nome é Roberta Moretti, né, eu sou coordenadora técnica de sistema e certificação de laboratório, né, e sistema. Eu tenho uma experiência aí de 25 anos na área automotiva, né, trabalhei em algumas autopeças, né, na parte de qualidade, de laboratório, né, e também faço algumas auditorias, né, sou química de formação, tenho pós-graduação na área ambiental, sou LIDIN 9000, tenho 14 também meio ambiente, a 17020 que é a parte de inspeção veicular, a 17024 que é competência de pessoas, e a 17025 que é a de laboratório, né, laboratório e calibração, e auditora também de produto, às vezes aí para o Arla 32, para pneus, vidros automotivos e líquido de freios. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Instituto, para quem não conhece, né? Então, o IKEA, ele é o Instituto da Qualidade Automotiva, ele é um instituto sem fins lucrativos, fundado em 1995, nas câmaras setoriais automotivas. O propósito dele foi para atender a área automotiva, né? Organiza certificação especializada no setor automotivo, ele tem também a parte de certificação de sistemas de gestão, ISO 9000, ISO 14000, 45001, IATF, 16949, VDA 61, essa parte de sistemas, né? Certificação de produtos compulsórios em metro, pneu, roda, material de atrito, vidros, baterias, Arla 32, componentes de motocicletas, terminais de direção, amortecedores, lâmpadas, etc. Certificação também, atuamos na certificação de serviços automotivos, concessionária, oficinas independentes, distribuidores e varejistas de autopeça, esse programa de melhoria de manutenção de veículos, né, a diesel também fazemos, e selo verde. Treinamentos a gente tem também aqui, presenciais agora online e AD também, ferramentas da qualidade, PIPAP, APQP, FEMEA, MSA, CEP, gestão de riscos, CQIs, né, Seis Sigma, logística, 9000, 14, MASPA, e até temos também de auditores líderes também nessas normas. Publicações técnicas, fazemos a tradução, né, dos manuais VDA, FEMEA e AGVDA, e guia prática de logística, etc. E aqui o foco, né, laboratório químico nosso, instalado no Parque Tecnológico em Sorocaba. Ele hoje realiza ensaios de Arla 32, líquido de freio, líquido de arrefecimento, bateria, pilhas, né? O nosso laboratório, ele é acreditado na ISO 17025, 2017, né, junto ao Inmetro, para esses ensaios. O conteúdo desse webinar hoje, a gente vai fazer primeiro uma introdução sobre o Arla, né, falar um pouquinho como que iniciou esse programa do Arla. Depois a gente entra sobre os requisitos da qualidade que estão descritos nessa norma, né, na 22241, parte 1. Vamos falar um pouquinho dos ensaios químicos, como eles são realizados dentro do nosso laboratório químico, outros controles importantes durante a produção do Arla, né, algumas dicas aí, e por último, sobre a fiscalização, como ela ocorre aqui, principalmente dados que eu consegui no estado de São Paulo. Então, aqui, introdução do Arla. Então, falar um pouquinho sobre a história, né, do Arla, né.
Então, assim, em 1986, iniciou-se no Brasil o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o PROCONV, né? Ele estabelecendo os limites para emissão de gases e partículas de veículos rodoviários, né? O programa, ele envolveu a implementação de fases sucessivas, né, que requerem a fabricação dos veículos cada vez menos poluente ao meio ambiente, conforme o seu ano de fabricação. E em 2012 entrou em vigor a fase 7, que eles chamaram de P7, né? Onde opera com uma tecnologia que requer a adição de um líquido conhecido como o agente redutor de líquido de inox automotivo, que é o Arla 32, a ser utilizado em veículos com motorização a diesel. E esses veículos, a partir de 2012 também, foi estabelecido que eles abastecessem com diesel S10. Permite maior redução, o que ele permite, né? Permite maior redução das emissões poluentes, traz benefícios como melhoria de desempenho do motor, preservação da qualidade do óleo lubrificante por mais tempo e diminuição da formação de depósitos residuais e da ocorrência de desgaste do próprio motor. E aí, quais são os principais objetivos desse programa na época, né? Minimizar os impactos ambientais, saúde da população e impulsionar tecnologias mais limpas, né? Então, aqui tem os exemplos que eu coloquei, né? Redução da emissão do NOx, do dióxido de nitrogênio, né? Melhorar a saúde do trabalhador na questão de exposição de tempo prolongado. Ele pode causar dor de garganta, tosse, falta de ar, enfisema e alergias, né? E aqui a evolução do diesel aqui, né? O Euro 5 para o Euro 6, que é 95% menos de emissão de poluentes aí. É o futuro diesel aí. Aqui, o que é a Arla, né, 32, para quem não conhece, né, o Arla, ele é uma solução de 32,5% de ureia de alta pureza, dissolvida em água desmineralizada, né. As propriedades químicas dele é incolor, ele não é tóxico, ele é estável, não inflamável e bastante seguro para manuseio e transporte. Esse sistema SCR é Selective Catalytic Reduction, né, que é o redutor catalítico seletivo que reduz a concentração, ele faz o papel da redução de concentração dos materiais particulados, né, após a queima do combustível e controla a quantidade de Arla a ser injetada dentro desse catalisador. Então, aqui você tem o motor, né, os gases de escape do motor vão em direção ao catalisador, né, o tanquinho de Arla aqui, né, solução de Arla, e aí ele vai injetando conforme o funcionamento do motor, vai entrando aqui, fazendo a reação catalítica, né, dentro desse catalisador, e todo esse comando é monitorado por um modo eletrônico, aquele que a gente chama de OBD, né, que ele é responsável pela saída dos gases e controla a quantidade desse ar que está sendo injetado aqui dentro. Dentro do catalisador, ocorre uma reação química do Arla, né, e esses gases têm a redução até de 80% do material particulado e 60% do dióxido de nitrogênio. E a saída aqui da reação, sobra gás nitrogênio e água e componentes para parte do motor, que é o ar mesmo que a gente respira, tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer algum esclarecimento nesse ponto? Ok. Então, vamos para outra parte, que é os requisitos da qualidade escrito na norma BNT ISO NBR 22241, parte 1, né, 2011. Então, ela fala, os requisitos de qualidade, o Arla, ele deve estar em conformidade com as normas, né, de Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, 22241, ela tem uma coletânea, ela vai da parte 1 até a parte 4, e possuir um certificado de certificação do produto, que é o Solimetro. Então, para você poder oferecer esse produto no mercado, você tem que seguir essas normas técnicas e também a certificação de produto, que é uma outra área aqui do IQA, que a gente faz essa certificação do produto e também o controle de amostragem no mercado. Vamos falar um pouquinho sobre os ensaios químicos, né? Na tabela 1, que fala lá quais são os ensaios que se requer, né, na qualidade desse produto, termos e definições que também estão nessa norma, e um pouquinho do manuseio, transporte e armazenamento, né? A parte 1 e a parte 3, porque a parte 3 ela foi revisada o ano passado, né? Houve uma revisão dessa norma, ela já está na versão 2019. Bom, aqui, falando um pouquinho das características da qualidade, né? Que essa norma traz,
Então, a gente tem as características, quais são os ensaios que eu tenho que controlar nesse produto, né? A unidade que tem que ser medido, os limites mínimos e máximos e o método que você tem que utilizar para poder estar monitorando a fabricação do seu produto, né? Então, ele fala que essas características devem ser continuamente monitoradas pelo fabricante, seguindo um plano de ensaio válido. Então, dentro do seu plano de ensaio, quando que você faz isso e como que você controla a sua produção baseada nessas características de qualidade. Falando um pouquinho de termos e definições, né? A ureia tecnicamente pura é um grau de ureia produzido industrialmente, somente com traços de bioreto, né? Amônia e água, isento de aldeídos e outras substâncias, tal como antiaglomerante, né? E isento de contaminantes, tais como enxofre, seus compostos, cloreto, nitratos e os compostos, né? Então, seria um insumo para se produzir o Arla 32. As suas propriedades físicas, né, ele é solúvel, a sua solubilidade em água é ilimitada, o aspecto dela é transparente em incolor, ela é ou é sem cheiro, ou ela tem um leve cheiro de amoníaco. Água pura, que ele fala no termo de emissões, grau 3, né, conforme a ISO 3696, que é produzido, por exemplo, por destilação simples, por deionização, por ultrafiltragem ou por osmose reversa. A água grau 3 é aquela que é usada nas aplicações de laboratórios químico, úmido e no preparo de reagentes e soluções, né? Isso aqui seria a fórmula praticamente para se fabricar, né, os insumos para se fabricar o Arla 32, a ureia tecnicamente pura e a água pura. Concentração de 32%. Recomendações e cuidados, né, que a norma traz. Ela fala um pouquinho de manuseio, armazenamento e transporte, né? Primeiramente, seguir a FSPQ do produto, né? Ficha de informação de segurança do produto químico. Convém que todos os equipamentos de manuseio, tanques e reservatórios que você tem dentro da sua fabricação, tanques, bicos de transferência, sejam dedicados ao fornecimento de ar, né? Se ele não for dedicado, você pode ter contaminação ou tem que ter uma boa limpeza para isso. O Arla 32 deve ser armazenado em lugar sem risco de contaminação ou alteração das propriedades físico-químicas. Manter recipientes fechados em local bem ventilado, protegido do calor e da luz solar direta. O armazenamento contínuo a temperaturas acima de 30 graus, por exemplo, para períodos superiores a 6 meses, pode aumentar a qualidade do Arla 32 em níveis que excedam, né, a especificação dessa norma naquela tabela que eu mostrei para vocês lá atrás. E para evitar também a solidificação do ar, recomenda-se o armazenamento abaixo de menos 5 graus, um local ventilado em recipientes que a norma também traz, né? Ela dá vários outros, só pus alguns exemplos aqui, como o polipropileno, polietileno isento de aditivos, ou até tanque inox, aço inox. Todas as superfícies em contato direto com esse ar devem estar isentas de materiais estranhos, por exemplo, como combustíveis, óleo, graxa, detergente, poeira, para não evitar a contaminação. E nas regulamentações nacionais, ele é um produto não enquadrado na resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos. Tá? Agora, a gente vai entrar, deixa eu só tomar uma água. Tem alguma pergunta até essa parte da apresentação? Estou passando muito rápido, né? Roberta, pergunta, a gente acaba indo para frente aí. Roberta? Oi. Parece que alguém mandou alguma coisa no chat. Tá. Pode falar, Renata. E eu não consigo visualizar o chat. O Luiz Carlos, ele fala que o SCR atua sobre o NOx, acho que é NOx, e sobre o MP. Tá, ok. Tá. Sobre os dois. Bom dia. Bom dia, Luiz. Não, é que ali apenas uma observação, né? O SR atua basicamente sobre o NOx, né? Não sobre o material particular. Né? Será que eu coloquei errado? Ali onde, na sua observação ali, isso, eles colocam que o material particulado, basicamente ele atua só sobre o NOx, né? O material particulado tem o DPF, né? Que é o Diesel Particulate Filter.
Ah, tá. Cruzada, nas denominações aqui mesmo ele fala, né, que a maior redução aqui, ele fala dos dois, né, tem a reação do ar e dos gases no resultado de redução drástica de 80% do material particulado e até 60% no óxido de nitrogênio. Então, é uma combinação aqui que no final você vai ter nitrogênio e ar. Talvez aqui, então, na descrição tem alguma coisa errada, não sei. Mas para mim era material particulado mesmo. Mais sobre o que ele forma em amônia, né? Uhum. O Arla vai se transformar em amônia dentro do SCR e Isso. essa amônia atua sobre o NOx, né? Alô? Alô? Alguém tá com o microfone ligado. Tem alguém que tá com o microfone ligado. Desculpa, Luiz. Tá bom, Luiz. Obrigada aí pelo esclarecimento. Não, acho que é válido. Não, sim, sim. A reação é junto, né? Tá bom. Isso. Obrigada, viu? Obrigada eu. Vamos lá. Ensaios químicos. Agora eu vou pôr a Kelly para falar um pouco também. Então, aqui a gente tem o aparelho de ICP, né? Ele determina a concentração de traços de elementos por método de ICP, né? Que é o cálcio, o ferro, que está dentro da norma lá, cobre, zinco, níquel, né? Magnésio e sódio. O ICP, ele é uma espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente, né? Sistema de introdução de amostra, plasma, espectrômetro de emissão óptica, né? Agora, sobre os controles aqui, a gente tem uma figurinha aqui do lado, vou pedir para a Kelly, que ela vive isso o dia a dia, ela vai estar explicando para vocês aí. Pode falar, Kelly. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu sou a Kelly, como a Roberta já mencionou, sou responsável pelo laboratório, responsável técnica, também na linha de frente aí dos ensaios que acontecem no laboratório. Como ela citou ali no slide anterior, para o Arla a gente faz muitos ensaios, total são 9 ensaios, porém nós colocamos aqui os equipamentos que são mais complexos, né, que são a parte instrumental do laboratório. Porém, se alguém tiver alguma dúvida nos ensaios mais simples, a gente pode conversar aqui mesmo ou via chat. Então, como que funciona o ICP? Esse é o nosso ICP, que está na foto, a gente tirou lá na nossa bancada, ele tem um mostrador automático e ele funciona via plasma. O que acontece? A gente faz uma curva com os metais de concentração conhecida e a gente compara a nossa amostra a essa curva. Ou seja, como que funciona? O plasma, ele acende através do argônio, aí tem todo um sistema de limpeza dentro do equipamento, ele tem que ficar um tempo com gás de purga por conta de alguns metais que precisam, um exemplo, alumínio, ele tem que ficar de 3 horas, dependendo do tempo de uso do equipamento, até 24 horas purgando para que você tenha uma curva boa, né? O que é uma curva boa? A gente sempre considera o fator acima de R² 0,99. Então, o que acontece? A gente acidifica, prepara a nossa amostra para o Arla de forma direta. Então, eu peso a minha amostra, uma concentração conhecida, adiciono o ácido nítrico e ele vai para o plasma. Então, na hora que ele entra em contato com a luz do plasma, os elétrons entram, eles se excitam e vai até o estado fundamental. Quando ele cai, ele emite o comprimento de onda, que é direcionado para o software do equipamento, onde vai sair a concentração de cada metal que tem no Arla. E quais são esses metais? A gente analisa cálcio, ferro, cobre, zinco, cromo, níquel, alumínio, magnésio, o sódio e o potássio. E também para confeccionar essa curva, a gente utiliza os padrões MRC, que são materiais de referência certificados, né? Não só para o ICP, para todos os outros ensaios que existem no mercado ou até fora do país, a gente tem que comprar um material de referência certificado, porque ele já vai vir com a incerteza, ele vai ser fabricado num laboratório que seja acreditado pela 17025 também, que é isso que a norma, exige da gente, né? Fora isso, tem os controles, né? O nosso equipamento, ele passa por manutenções preventivas, qualificações, e todo dia a gente, antes de fazer uma batelada de ensaios, a gente também faz uma nova curva. Todos os dias a gente tem carta controle, passa outras concentrações para que a gente garanta o resultado final no nosso relatório.
Ok, obrigada, Kelly. Alguma pergunta dentro desse ensaio, pessoal? Então tá, vamos pro seguinte, então. Próximo ensaio que a gente colocou aqui, né, foi a determinação da identidade, né, da ureia, através do espectrômetro infravermelho, FTIR, determinação da identidade de um composto pelo método de radiação, né. Então, aqui tem os controles também, que eu quero que a Kelly fale, tem a curva padrão de ureia aqui, que é onde a gente compara a amostra do Arla quando chega dentro do laboratório. Pode falar, Kelly. Isso, então, esse equipamento, FTIR, ele, na verdade, ele é um ensaio qualitativo, a gente não quantifica, né, não tem concentração. O que acontece? A norma, ela, até a gente colocou aqui esse gráfico, esse é o padrão de ureia, 32,5%. Então, o que acontece? A gente faz esse padrão no laboratório, porque não existe um padrão, a gente utiliza uma ureia pura no mercado, faz com água ultrapura e coloca no equipamento e compara com o gráfico da norma. Então, toda vez que o Arla chega, o primeiro ensaio que a gente faz é esse de identificação, para ver se realmente é o Arla. E o Arla, ele sai nessa banda aqui, nessa banda final, no começo é a água e o final é o Arla. Então, a gente identifica se ele está idêntico ao gráfico ou não. E esse equipamento também é legal, que ele não precisa ser usado, né? Tanto esse quanto o ICP, a matriz não precisa ser Arla. Pode ser tintas, matérias-primas, que mais? Graxas, lubrificantes. Então, tudo que você consegue salvar um padrão para esse equipamento, você consegue comparar. Ó, tem Arla, tem ureia? Tem. Então, beleza. A gente passa para os próximos ensaios. Ok, obrigada, Kelly. Alguma dúvida, pessoal, nesse ensaio? Então, tá bom, vou passar, então. O próximo é os ensaios de determinação de concentração da ureia por índice de refração, né, que é o aparelho aqui, o refratômetro digital, com 5 casas decimais, né, que é a determinação da substância por índice de refração, que a norma pede também. E aí eu deixo a Kelly falar um pouquinho sobre o equipamento para vocês também, que ela vive o dia a dia, ela tem mais habilidade do que eu para poder estar falando desses equipamentos. Esse nosso equipamento, né, o refratômetro digital, ele é um equipamento de uma precisão excelente, porque ele tem 5 casas decimais, e porém a gente tem que ter alguns controles com ele. Então, assim, para você, a gente pega a amostra bruta, então eu coleto a ureia, né, homogenizo no frasco, e a gente coloca nesse equipamento. Ele tem um composto chamado seleneto de zinco. Por quê? Porque a norma pede que a gente faça esse ensaio a 20 graus. Então, esse equipamento, ele já faz ele gela a amostra para a gente já programa ele, então a gente coloca a gotinha, pode estar 25, 26 graus, ele vai gelar a amostra e vai dar o índice de refração. A tecnologia desse equipamento permite que a gente salve a curva de concentração dentro dele, para que na hora que a gente coloque a gota, já saia o resultado. Porém, a gente não utiliza. A gente somente faz o cálculo, né, pelo índice de refração, determinação da concentração de ureia feita através do índice de refração. Então, o que acontece? Para isso, a gente precisa traçar uma curva. Então, a gente faz uma curva com várias concentrações de ureia, faço a leitura do índice de refração e faço o cálculo no Excel. Então, ele vai gerar um fator, que é no qual a norma cita. Então, a gente utiliza a água como material de referência, né, que é 133,299, o valor da água, e a gente faz o cálculo conforme a norma para poder dar a concentração geral da ureia. E o que acontece? Esse equipamento, ele é tão preciso, por isso ele tem que ter uma limpeza específica, né? Antes de a gente faz a leitura em duplicata, antes de cada leitura da amostra, a gente lê a água de novo para ver se realmente está limpo. Como a gente sabe disso? Você tem que dar 133,299 no índice de refração. E a gente também limpa com água morna, etanol, e faz o cálculo. Faz a leitura das amostras e tem o cálculo final. Também é feito o controle diariamente. Antes de cada ensaio, a gente passa um padrão conhecido para ver se ele vai dar na faixa de aceitação antes da gente começar o ensaio. Isso é feito para todos os equipamentos do laboratório. Tá certo, ele é calibrado RBC, porém todos os dias, né, a gente verifica o equipamento antes de começar o nosso ensaio para ver se está tudo ok.
E uma coisa também interessante, para quem utiliza esse refratômetro, existe aquele refratômetro de mão, que é usado no campo. Então, a gente já recebeu alguns clientes no laboratório que estava com dúvida de como utilizar. O que acontece? O de mão, às vezes, não bate com o resultado no laboratório. Por quê? Porque esse equipamento, ele é de bancada, ele é calibrado, ele é preciso. Não que o de mão não seja calibrado, mas o que acontece? Conforme vai usando, seria legal, assim, quem utiliza no campo, fazer essa limpeza, né? Sempre com água morna, depois utilizar o etanol, pegar uma pipetinha, colocar uma gotinha de água, ver se a refração vai estar dando 133,299. E o mais importante é, na hora de fazer a leitura da sua amostra, você fazer igualzinho é feito no laboratório conforme a norma. Então, ou seja, coloca na geladeira, né, compra um termômetro, na hora que tiver 20 graus, né, põe numa provetinha lá, monta na produção um espacinho, um laboratório pequenininho, faz a leitura 20 graus, e aí você lê. Porque provavelmente vai chegar bem próximo ao valor do laboratório, né, com toda essa limpeza, esse critério de ensaio antes de começar a preparação mesmo da amostra, o ensaio provavelmente chega um pouco mais perto. Eu acho que é isso. Isso aí. Obrigada, Kelly. Então, vocês veem que o controle, né, não é só a leitura da amostra, né, existe todo o controle inicial, né, de verificação do equipamento, né, que a norma fala, antes de você iniciar qualquer ensaio aí. Bom, vamos agora para o espectrômetro, né, ultravioleta. Fotometria pode ser utilizada para identificar e quantificar substâncias químicas a partir da medição de absorção e transmissão de luz, né, que passa através da amostra. E aí, nesse equipamento, a gente faz por método de colorímetro, né, que tem a determinação a concentração de 3 ensaios aí, fosfato, aldeído e bioreto. Quer falar um pouquinho sobre esse equipamento, Kelly? Então, o nosso V também, ele permite que a gente coloque a curva lá, porém, tudo na norma é através da absorvância. É igual lá era a refração, no refratômetro, então no V a gente vai captar a absorvância da amostra. Quanto ele absorveu na hora que passa a luz, né? É um espectrofotômetro V, então tem lá aquele arco-íris lá dentro, então para cada ensaio a gente tem que ler no comprimento específico de onda. Isso. Então, a gente programa ele desse jeitinho que está aí na tela, coloca a amostra. Mas assim, Kelly, eu pego a amostra, o Arley já coloco lá, meu resultado vai ficar pronto em 2 minutos? Não. Também a mesma coisa, a gente tem que, para cada ensaio, fosfato, aldeído e bioreto, a gente tem que ter um padrão MRC, tem que preparar a curva antes, tem que jogar no Excel, tem que fazer o cálculo, saber o fator, né, para o fosfato e para o aldeído, o fator ele dura 3 meses. Porém, para o bioreto, o fator é semanal, é um fator fixo, e a gente faz toda vez uma leitura com padrão conhecido, conforme a norma, para poder ter o fator dia, que é o que a gente, na verdade, chama dia na norma, porém ele é um fator semanal. Então, para essa semana, a gente vai usar aquele fator, também é feito todos os controles necessários, né, até além da norma, para a gente garantir o resultado final, já que bioreto, aldeído e fosfato, são os ensaios que eu acredito que seja mais complexo, igual os metais, geralmente é a água. Deu metal na minha amostra. Provavelmente seja a sua água, que esteja com uma condutividade alta. Agora, o fosfato e o bioreto, ele vem da ureia. Então, ou seja, ele vai mostrar através da cor. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma preparação. Para o fosfato, eu pego o meu Arley, eu vou aquecer, eu vou secar ele numa chapa, depois eu vou colocar ele na mufla, na hora que ele estiver totalmente incinerado, eu vou fazer as reações. Primeiro com HCl, vou diluir, até formar um complexo colorido, no qual eu vou ler no meu comprimento de onda e vou fazer os cálculos para ver se ele tem fosfato ou não. O aldeído, ele precisa ser preparado, a gente pesa a amostra, adiciona um padrão, um ácido cromotrópico, depois coloca o ácido sulfúrico e faz a reação. Isso tem que ter um tempo de resfriamento, eu não posso colocar a amostra, colocar o ácido, já volumar com água e já fazer a leitura, não, você tem que esperar, porque isso também dá diferença no resultado. E o bioreto é a mesma coisa, você vai pesar a amostra, ele vai ter todo um processo de diluição, várias diluições na amostra, para depois colocar os reagentes, né? E os reagentes também, a gente também usa reagentes de qualidade,
né, antes de comprar, até no seu laboratório, verifique a pureza desse reagente, porque ele pode interferir no seu resultado. Então, a gente já tem aí, já nesses 6 anos aí de laboratório, a gente já tem um pouco de experiência, porque a gente já fez vários testes com várias marcas, então, né, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente pode até falar isso aí depois. Então, é isso, né? Fosfato, aldeído e biureto, ele é analisado no UV, e cada um tem uma particularidade específica. Muito bom, Kelly, obrigada. Então, agora, terminando os ensaios aí, a gente vai falar um pouquinho de outros controles importantes, né, que são dicas, né, e algumas coisas até que são normativas, né. Então, aqui a gente fez uma tabelinha, né, da fabricação do Arla, e a gente coloca aqui algumas dicas no recebimento, né, por exemplo, o recebimento da matéria-prima, né, você sempre ter identificação e rastreabilidade da sua matéria-prima, o armazenamento é importante, a validade do seu insumo que você está recebendo, né, o controle do lote no recebimento da qualidade da ureia, isso é muito importante, embalagens, etc., né, tudo para compor ali o seu início de produção. Tá? Quando a gente fala no controle no recebimento da qualidade da ureia, você comprar uma ureia realmente certificada, que você receba lá o certificado de qualidade dessa ureia a cada lote comprado. No processo de produção, garantir a rastreabilidade da ureia durante a produção, evitar contaminação durante o processo, manter aquela limpeza periódica, tem um checklist lá de quanto tempo você está limpando o seu processo, verificar a densidade do produto durante a produção, índice de refração, que nem aquele falou, concentração, controle da água do processo, né, da água da DESMI, condutividade e pH, você medir dessa água que você está utilizando para dissolver o seu Arla, e a nota que ele tinha falado também, que é importante, calibrar periodicamente os seus instrumentos, né? Para você não ter dúvida no resultado durante o seu controle, seu monitoramento do seu processo. Enviar amostra periódica para controle de qualidade dos parâmetros em laboratório terceira parte. A gente, no nosso laboratório, a gente não recebe só as amostras que são dedicadas durante a auditoria do processo que é feito pela conformidade do produto, ou aquelas que é feita no mercado, a gente também recebe amostras de fabricantes que querem ver como é que está a qualidade da produção do seu Arla, e manda para a gente lá para fazer os parâmetros conforme a norma especifica. Na expedição, a gente coloca aqui estocagem conforme o sistema PEPS, né, que o primeiro que entrar será o primeiro que sai, para você ter o controle da validade do seu produto, né, isso também vale para a entrada no recebimento também de matéria-prima. O local deve estar coberto de vidro solar, expedição do produto, sempre quando você for expedir, olhar, né, se não houve danos na sua embalagem, né, que é muito importante, se a rotulagem, ela tá conforme, não está rasgada, se tem a data de fabricação, o lote, lacre, se ela está evitando vazamento, fazer uns testes de vazamento no seu produto final, e lá na expedição, vamos olhar de trás para trás, vamos ver como é que está esse lote aqui, vamos ver quanto tempo ele é armazenado ali, se ele teve alguma alteração nas propriedades químicas do produto. Então, são vários controles que a gente pode estar fazendo durante essa produção do Arla, para evitar problemas futuros aí com o seu cliente. E por último aqui, a gente fala um pouquinho da fiscalização da resolução do CONTRAN, a 666, de 18 de maio de 2017. A gente colocou um ponto aqui, né, de uma parte da norma, da resolução, que ela fala que dispõe sobre a fiscalização do sistema de controle de emissão de poluentes de veículos diesel pesados, ou seja, com PBT de acima de 3.856 kg, produzidos a partir de 2012, né? Conduzir veículo com equipamento obrigatório, ineficiente e inoperante, os seguintes casos verificados no veículo. Então, eles vão olhar: identificação de emissão de NOx superior a 3,2 gramas por quilowatts, por mais de 48 horas de operação do motor através do leitor de OBD, que é aquele on-board diagnóstico, né, que ele consegue ver todo o diagnóstico mecânico do motor do carro, né, do veículo. Falta de fusível ou fusível danificado no sistema SCR, catalisador danificado, reservatório sem ar ou com água ou outro líquido, reservatório com ar adulterado ou irregular, né, verificado com refratômetro reagente negro de aerocromo T, utilização de emulador ou chip que altera o funcionamento do sistema,
ou qualquer outro componente do sistema de controle de emissões danificado que impeça o correto funcionamento. Então, isso é a fiscalização por essa resolução determinado a esses casos que são verificados. Roberto? E aí, eu trouxe um pouquinho... Oi? O Andrade está fazendo uma pergunta. Sim. Qual o tempo de validade do ARLA 32 entre a data de fabricação e a data de validade? Ele fala que a finalidade é saber se os dados da embalagem estão corretos. Ok. Como é o nome dele mesmo? Desculpa. Andrade. Andrade, nessa norma 22241, a parte... na parte 3 do ano passado, a validade do ARLA é conforme a temperatura de estocagem do seu produto, né? Por exemplo, a 30 graus, Maurício me corrige se eu estiver errada, é 12 meses, né? Então, ali tem uma tabelinha, conforme o seu armazenamento do seu produto, é a validade que você coloca. Geralmente, o pessoal coloca 12 meses, tá? Mas essa norma, na parte 3... A versão 2019, ela especifica como que você coloca o prazo de validade do seu produto, tá? Bom, pode, Maurício, ajuda aí, Oi. Pode falar. O que a gente tem visto, na verdade, é o seguinte, né? O Brasil, de norte a sul, você tem variações de temperatura assustadoras. Então, o norte, hoje, vem praticando 6 meses de validade, né? Enquanto que no sul você tem a validade que é a normativa, que diz que até abaixo de 30 graus você tem validade de 12 anos, de 1 ano. O que ocorre é assim, né? O ARLA é um produto de curta permanência. Se tiver ARLA estocado por 1 ano, a empresa faliu. Essa é a grande verdade. Então, eu não vejo problema enquanto a isso. Eu vejo problema, e a gente tem assistido isso, na ureia, tem uma validade de 2 anos, Tá. e nem sempre aquilo que está armazenado na empresa, houve essa preocupação com a validade da ureia. Da ureia, né? Isso. Que é aquele controle que a gente falou, né? A água desmineralizada, né? Sim. A água desmineralizada, com o tempo, ela vai adquirindo não conformidade, ou seja, ela não fica pura eternamente. Vai alterando as suas propriedades, né? Sim. Então, o conceito é fabrique e use, e assim por diante. Entendi. É que ele perguntou voltado ao rótulo mesmo, né? Porque como você tem que rotular... Até 12 meses ele está válido. Isso, é o que a gente mais vê, né? Muitas vezes você tem o material envasado e ele está num posto de gasolina, né? Num posto de combustível, e ele está lá ao sol, né? De 45 graus, né? E aí ele vai formaldeído, quer dizer, o resultado ele vai ser reprovado se for coletada a amostra daquele produto. Tá bom. E vai prejudicar o usuário do produto. Ok. Obrigada, Maurício, pela participação aí. Vamos falar então um pouquinho agora sobre a fiscalização, né, que é os dados de fiscalização da CETESB, que eu consegui buscar, né, do ano de 2018, que foi o último dado colocado aí em público, né. As operações resultaram na fiscalização de 74 veículos quanto ao sistema SR, sendo desses 10 foram autuados, né, em São Paulo. Com relação à opacidade, foram 125 veículos fiscalizados, 102 reprovados e 9 só notificados. Aqui é o resultado dessa fiscalização, né, como que eles fazem, né, eles olham propriamente três itens aqui. Presença de metais, eles usam uma solução indicadora de NET, né, que é o negro de Eurocromo T, e eles preparam um laboratório da CETESB, conforme a formulação abaixo, né, e pela escala colorimétrica, que é a figura do lado aqui que vocês estão vendo, ele consegue dizer se esse ARLA tá bom ou não, mas não consegue dizer qual é a concentração e qual é esse metal, é apenas um ensaio qualitativo, né, tá dentro ou tá fora. Então, aprovado o azul, né, depois quando ele começa a ficar roxinho, meio avermelhado, até meio pink, ele tá reprovado por eles. A concentração depois de ureia, presente no ARLA, ele usa aquele aparelho de refratômetro manual, né, para ver a concentração dessa ureia dentro do ARLA,
né? É um refratômetro digital portátil que eles utilizam. E depois, por último, eles usam uma avaliação de opacidade, né, que é através da escala Ringman mesmo, pelo decreto de 468/76, que ele fala no artigo 32 que nenhum veículo automotor de uso rodoviário, o motor do ciclo diesel, poderá circular ou operar no território de São Paulo, emitindo poluentes pelo tubo de descarga, com densidade superior ao padrão 2 da escala Ringman, ou equivalente por mais 5 segundos consecutivos. Então, a escala 2 está aqui, né, que ele dá uma densidade aqui de 40% da fumaça, que ele consegue fazer esse teste sem o opacímetro, né? É só também um teste qualitativo. E aqui no final, depois para vocês, são as referências bibliográficas que a gente puxou para fazer essa apresentação. Isso. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, ou se queiram também mandar uma dúvida depois via e-mail, segue meu e-mail aí, roberta.moretti@ikea.org.br, e muito obrigada aí pela participação de todos aí, e pela interação da Kelly, do Maurício aí, nesse webinar de hoje. Ok? Obrigada aí, pessoal. Parabéns. Primeiro, né, do nosso, né, do laboratório, né, a gente ainda está caminhando, mas eu acho que um pouquinho de cada um aí, a gente conseguiu falar um pouquinho sobre o Arla aí, para quem não conhecia, para quem conhecia, a gente espera ter agregado, né, a vocês aí as informações. Fica o convite, caso queiram conhecer o nosso laboratório, né, saber o que a gente faz, né, é só entrar em contato conosco aí, tá bom? Alguma pergunta a mais aí, Renata? O Arthur, Roberta. É verdade. Pode falar, Kelly. O Arthur Roberto, ele é da FATEC, ele queria conhecer o laboratório. Eu falei para ele, passei meu e-mail, né, Arthur, para você, porque por conta da pandemia, nesse momento a gente não está recebendo visita, mas me manda um e-mail que assim que as coisas melhorarem, a gente se fala e marca para você conhecer o nosso laboratório. Tá ótimo.